Boa tarde, aqui Maurício Sabe, fisioterapeuta, e vamos hoje entrevistar ou conversar com um dos meus mentorados, um dos meus alunos que participa do programa de exercícios para a coluna vertebral. Essas lives aqui, a gente decidiu ontem, vamos fazer uma live, vamos começar a conversar e explicar para as pessoas o que está acontecendo desse outro lado, o que está acontecendo nesse programa de exercícios para a coluna vertebral. Então, ontem a gente se decidiu, né, se organizou e se preparou para vir aqui hoje e para poder falar, então, sobre o que está acontecendo nesse programa de exercícios para a coluna vertebral. E eu estou aguardando aqui o Eber, que deve chegar daqui a pouquinho, vamos ver se ele já está presente, ainda não, assim que o Eber chegar. O Eber, ele mora no Acre e ele vai contar a história, eu não vou contar a história dele, que é mais fácil que ele fale, né, do que eu ficar falando aqui. E, gente, o programa de exercícios para a coluna vertebral tem inscrições abertas essa semana, com um valorzinho um pouco mais adequado para quem quer iniciar esse programa. E aí vocês podem começar imediatamente, né, se você estiver realmente interessado em melhorar as dores nas costas. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, Regina, boa tarde, Charline, boa tarde, pessoal que está chegando. E vamos falando sobre as nossas dores e como curá-las. Aguardando então a chegada aqui do Eber. Vamos ver se ele já chegou aqui, já está presente. Vamos chamá-lo. Lá vai, lá vai. Vamos ver se vai dar certo essa conexão. Fizemos já uma tentativa, né? Nem sempre se consegue, estamos falando de uma distância de uma ponta a outra do Brasil. Ei, tá virada a câmera ali. Tem o botãozinho ali, Eber, na frente para você. Ei, beleza. Vamos testar o som aí, como é que tá o som? 1, 2, 3, 4. Estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Que beleza. De um lado ao outro do nosso país, né? Que coisa mais incrível. Ó, tá chegando a galera aí, ó. Tá me ouvindo, Eber? Eber, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tá vendo? Tá. Tá me vendo também? Porque numa live de manhã a pessoa não me via. Ah, então tá tudo Isso. certo. Então, se estamos nos vendo e ouvindo, tá tranquilo. Eber, conta um pouquinho aí de você, quem é você, onde que você mora, o que você faz, né? Para o pessoal já te conhecendo aí. Agora, vai Só lá. está Sim. dando um retardo. Está chegando atrasado o áudio. Ah, sem problema. Mas se chega, tá tudo bem. Tá bom. Bom, então, aqui, bom dia a todos. Aqui no Acre ainda são 11 horas, né? Aqui nós temos diferença de 2 horas, né, do fuso horário. Eu falo de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. E tenho 52 anos de idade. Sou policial militar da Polícia Militar do Estado do Acre, estou aposentado. E estamos por aqui, né, doutor? É, tenho o prazer e a satisfação de estar nessa live aqui com o doutor Maurício, uma pessoa que já me ajudou bastante com seus conhecimentos, com suas dicas, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande na sua área, né, e que me ajudou muito no ano passado, no momento em que eu enfrentava uma crise, né, de isso, e graças a Deus eu melhorei muito, né? Eu só tenho a agradecer e dizer que é uma satisfação estar aqui compartilhando, vivenciando com os demais
essa é a minha experiência, a minha melhora que eu tive, né? Depois que eu conheci o programa O Fio da Dor, a Saga dos Torneados, que saiu só me ajudou. Beleza, ótimo. Você tem como me dizer assim, como que como que foi para ti entrar nesse tratamento, né? Porque você estava com dor, e aí eu te pergunto, como foi que tu me conheceu? Isso. Tá. Então, eu já tinha bolado, vamos dizer assim, atrás de várias formas de tratamento. Ortopedista, e era aquele remédio manipulado muito forte que não resolvia o problema. Passei a frequentar também sessões de fisioterapia, com fisioterapeutas locais aqui da minha cidade, né, que também eu cheguei a fazer 3 meses de fisioterapia. Aquele choquezinho na lombar, e não resolvia o meu problema. Aí um dia eu na internet, que eu estou um pouco curioso, aí comecei a pesquisar no YouTube, e lá eu vi um nome que me chamou muita atenção. Né? O nome assim bem sugestivo foi a Saga do Borneo. Então esse nome eu cliquei. E comecei a aprofundar ali, buscar mais informações. Aí eu pensei comigo, eu digo, poxa, esse programa aqui, eu acho que eu não faço aqui, a Saga do Borneo. Né? Sabendo que ela tinha hérnia cervical, na lombar. Aí então eu fui mais a fundo, procurei saber, né, e encontrei alguns vídeos seus, né? Aí eu peguei seu contato. E um dia aqui na minha casa eu tive contato com o senhor, que me atendeu muito bem, né? Passou uma atenção excelente para mim, eu estava no momento da minha crise, e o senhor pediu para que eu mandasse os exames que eu. E aí a gente ficou um pouco assim cabreiro, porque a internet tem tudo. Né? Tudo de bom e tem tudo de ruim. É uma porta aberta para o bem e uma porta aberta para o mal. Então, muitas pessoas, infelizmente, usam disso para enganar as pessoas, para golpe. E no primeiro momento eu confesso que eu disse, será que isso vai resolver meu problema? Mas mesmo assim eu fui. Aí então, fiz o contato e você pediu para que eu enviasse meus exames. Né? E o que eu tinha aqui era tomografia, ressonância, e na hora eu até que improvisei na tela da minha televisão, que é um pouco grande, aí botei ali na tela branca da internet e coloquei o raio-x, peguei com uma fita isolante, né, e até o senhor perguntou como é que eu tinha feito aquilo. Eu disse, não, está na minha televisão, o policial é um pouco desenrolado. Aí o senhor pôde ver melhor as imagens da minha tomografia, né, e do raio-x. E a partir daí a gente começou a criar um certo vínculo e eu comecei a acompanhar o doutor Maurício. Entrei no programa e o start inicial foi esse daí. Foi através da internet, né, do YouTube, aí depois fui para o Instagram. Então, foi dessa forma que eu conheci o nosso profissional aí, o doutor Maurício. Beleza, né? Que ótimo. Inclusive, ontem a gente teve uma aula, né? A gente falou sobre as facetas articulares. Como foi para ti assistir essas aulas, né? Porque geralmente, pelo que eu entendo, quando você entra num programa assim, tem só os exercícios, faz exercício e pronto. E ontem à noite a gente teve uma aula. Como é para você quando tem esses momentos em que você pode não é só fazer exercício, mas é também aprender alguma coisa que leva à compreensão do processo, do que você está passando? É, exato. Então, o bom de ter conhecido esse programa é que, além dos exercícios, né, os exercícios que a gente faz periodicamente todos os dias através do Instagram, a gente também tem essas aulas que são online, onde se aborda muito bem os temas
encaixa exatamente aqui no outro problema que nós estamos passando. Então, ali, se a gente tem um problema de hérnia, ontem foi muito bem explorado pelo senhor a questão da artrose, né? Aquela pessoa mostrou nas imagens. Então, além da gente fazer o exercício que a gente vê a melhora, a gente também assiste uma aula explicando detalhadamente o problema que você tem, como que funciona aquele problema e como fazer para resolver aquele problema apenas com exercício. Então, isso é muito legal. Né? Na verdade, é uma aula online. É coisas que muitas vezes não, quase todas as vezes, se você for no fisioterapeuta, você não tem essa explicação. Né? Você vai ali no consultório dele, ele passa uma sessão de exercício, você faz e pronto, fica por isso aí mesmo, você não sabe se está que ponto o exercício está atingindo, está sendo pontual naquele seu problema, né, e que nas suas aulas a gente tem, né, essa oportunidade de ver, né, de atingir aquele ponto X. Não, o meu problema é artrose ali. Então, você explica os porquês. Né, isso dá mais confiança para mim. Né, porque o psicológico da gente, a gente sabe que ele é fundamental. Às vezes a gente pode até querer fazer, mas se a cabeça estiver para baixo, né, então essas aulas deixam a gente com um astral bem elevado, pensando positivo, que faz a gente persistir nos exercícios. Além da comunicação com os colegas, né? Que os colegas trazem também, né? Com certeza. Porque quando você começa a interagir com os colegas, quando você passa a ver a colocação de um, quando você passa a conhecer o problema do outro, o que você passa a pensar? Poxa, eu não sou o único, né? Não sou só eu que tenho esse problema. Né? Então, aquele ali tem esse mesmo problema e fica bom. Às vezes, uma pessoa que já está antiga no programa já está numa sequência elevada de exercício e já resolveu. Então, isso aí é um plus a mais. Então, você vê o testemunho de alguém que já melhorou, fez o exercício e resolveu, e que muitas das vezes o problema daquela pessoa que ficou boa era igual ao seu problema. Né? Então, isso aí só incentiva cada vez mais essa troca de informação no grupo. Você teve alguma resistência, assim, para entrar no programa? Alguma coisa que... Alguma resistência? Que tipo de resistência você tinha antes de entrar no programa? É aquilo que eu acabei de falar, doutor. Uma das maiores resistências é você acreditar. Né? É acreditar na veracidade do projeto, do programa. Né? Porque quem que nunca sofreu um golpe? Quem nunca foi enganado na internet? Isso é comum hoje. Então, no momento que você vê alguém falando, expondo ali, que de certa forma vai resolver o seu problema, todo mundo fica com a pé atrás. Isso aí não deixou de ter sido uma certa resistência para mim prosseguir. Né? E a partir do momento que eu vi e realmente funcionava, que eu falei com o senhor via telefone, né? O senhor fez uma consulta comigo online, né? Analisou meus exames. Aí eu comecei a dar credibilidade e a crer que realmente era um negócio diferenciado. Né? Então, toda uma trajetória assim que me levou a crer. Né? Mas no início você tem aquela recusa, o medo de não ser alguém sério, de estar enganando, mas graças a Deus, com a continuação só por dizer que realmente era sério, né? Aí veio as sessões todos os dias, as aulas online, né? Então aquelas dúvidas que eu tinha no início, que me fazia muitas vezes até entro ou não entro no programa, me fazia eu ficar pensando ali, então elas foram eliminadas. Aí eu passei a ver que realmente é sério mesmo o negócio. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver também o depoimento de outras pessoas que faziam parte do grupo, né?
pessoas de idade, né, que a gente vê que são pessoas sérias, né, que não tinha por que estar fazendo uma propaganda enganosa. Então, para mim não restou nenhuma dúvida que era ali que eu tinha que entrar. Né, que realmente é sério. Hoje, com quem eu converso, as pessoas que eu indico. Né? Inclusive, a minha irmã, que eu lhe falei ontem, né, eu vou na casa dela para ela ver se faz o contato com o senhor. Eu já não tenho nenhum receio de indicar o seu programa, seus exercícios, porque eu vivenciei, no ano passado eu resolvi meu problema, agora me acomodei e deu uma parada e tive outra crise. Mas falha comigo, não persisti em todos os exercícios. É aquela coisa, quando você para de sentir dor, opa, estou ficando bom, aí você tem aquela tendência de relaxar. Então eu falhei nesse ponto aí, que era para me ter persistido, que eu não teria tido a outra crise. Com certeza eu não tinha. Depois que eu comecei os exercícios, só foi melhor. E foi coisa assim de, a partir de uma semana, coisa que eu fiz 3 meses, e outro consultório de fisioterapia não resolveu. E a partir do momento que eu comecei a falar o meu problema com o senhor, né, o senhor passou os exercícios específicos, foi como de colocar na academia. Resolveu, mas é instantâneo. Isso aí. Levou pouco tempo, então, né? Desde que você entrou, tipo 15 dias, mais ou menos, para já começar a resolver o problema. Aí a gente entra no outro estágio, né? No problema 2, que é não ter problema. O problema 2 quando você... isso é normal, viu? É normal, assim como acontece com você, acontece com outros colegas teus. Entra no programa, melhora, aí quando tu tem aquela melhora, e aí naquele momento começa já melhorei, tô pronto. Porque essa é uma ideia que está incutida na mente da gente, está incutida na nossa sociedade, que é assim, quando você para de sentir dor, você pensa, tô curado. Mas, na verdade, não, você só parou de sentir dor, porque o problema está ali ainda. E aí, para corrigir o problema, precisa mais tempo. Por isso que eu falo sempre que a gente tem 3 estágios, né? 3 estágios para curar uma hernia de disco. O primeiro estágio é o estágio da dor, então a gente trata a dor. E quando a dor é eliminada, você começa com o segundo estágio, que é o estágio da recuperação. Então, você vai recuperar aquele disco, recuperar a artrose, recuperar movimentos, recuperar a elasticidade do corpo e tudo. Aí você vai entrar no terceiro estágio, que é o estágio que você vai entrar com a resistência. Quer dizer, a gente vai ter que colocar esse pescoço, esse braço, em atividades mais fortes para que ele possa mostrar para a gente que ele está resistente e que vai aguentar por um longo tempo. Né? Então, essas 3 fases são importantíssimas assim, para a gente seguir. Então, não te preocupa, se em determinado momento aí você deu uma parada e aí voltou alguma coisa, agora recomeça, vai à frente e isso só vai trazer benefícios para ti, né? E assim como você, outros colegas também fizeram isso, né? Avança um pouquinho, não tenho mais dor, estou curado. Tem aquele outro problema também, né? A pessoa se sente curada, aí ela sai carregando de tudo mesmo. Eu tenho até um caso de um paciente meu que ele daí veio presencial, né? Eu atendi ele e ele era num sábado e ele chegou torto, saiu retinho, ele entrou no carro e ele começou a arrumar o retrovisor porque ele disse: "Nossa, quem é que sentou aqui, né?" Que ele já estava tão encolhido que o retrovisor para ele já estava muito baixo. Daí ele já entrou, levantou. Ele chegou em casa, deitou, dormiu uma noite maravilhosa. Quando acordou pela manhã, com todo o ânimo, sim, ele foi e lavou 2 carros dele. Ele foi lá lavar os carros dele. Imagina, no final do domingo, aí então é um exercício extra que ele fez por estar muito bem, né? Então isso é digamos, do efeito colateral bom, que você percebe que melhorou muito e melhorou rápido e que você pode retomar. Então, dentro do programa, inclusive, tem uma área que é o SOS, né? Que é o para você porque a gente sabe que pode ter crises, mas as crises vão ser cada vez menores, porque agora você está trabalhando com a musculatura e em breve nada mais haverá de crises e coisas desse tipo, né?
Me diz uma coisa, como é que tá para ti participar das nossas aulas de manhã? Que eu tenho aula às 6 horas da manhã, né? O pessoal aí, que aí dentro do programa, né, pessoal, quem está assistindo aí, dentro do programa nós temos uma academia, mas é uma academia para quem tem dor nas costas, é uma academia para a coluna vertebral. E aí a gente tem às 6 horas da manhã. E aí você está no Acre, né, cara? Puxa vida, como é que é isso para ti? Como é que tu tem driblado essa dificuldade? Como que eu tenho feito, doutor? Eu confesso que eu não tenho feito no mesmo horário, online. É porque aqui os horários são 2 horas, então aqui são 4 horas da manhã. Eu sempre fazia durante o dia. Às vezes, pela parte da tarde, que eu gravava no Instagram, aí eu fazia, colocava no YouTube e fazia. Mas hoje, eu fiz às 6 da manhã aqui. Então, aí já às 8, né? Então, fiz às 6 da manhã, até por aquela questão que eu perguntei ontem, naquela live, da questão dos cristais, né? Das articulações. Então, pela parte da manhã, você vai, assim, é como se evitasse você passar o dia com dor. Então, como eu fazia só no final da tarde, aí hoje eu comecei a fazer a partir das 6 horas da manhã. Aí fica um horário bom para mim, porque às 4 é meio atrasado. O bom é que fica gravado, né? Então tu pode assistir, né? Dar sequência no teu horário, fazendo em casa, né? Ó, essa é uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida, assim, sobre isso de fazer em casa. Quais as dificuldades que se apresentaram para que você, ou quais as facilidades também? Nem tudo é só dificuldade, né? Mas, então vamos fazer uma pergunta em duas etapas. As dificuldades que você enfrentou por fazer em casa e o que fazer em casa trouxe de benefício para você. É, tá. A dificuldade que eu tive em fazer em casa é que a gente sabe que quando é o desconhecido para você, ele se torna um pouco complicado, né? Então, uma coisa é você fazer o exercício com o profissional acompanhando, primeira vez, e você fazendo só. Então, no início, eu tive um pouquinho de dificuldade de fazer alguns exercícios corretamente, né? Então, ali eu via que não estava correto, eu olhava para a televisão e corrigia. Mas, no mesmo instante, o bom disso, de fazer em casa, é porque você faz no seu conforto, né? Você não precisa se deslocar por tempo, você não precisa, muitas vezes, pagar o horário, marcar horário. Então, aqui você faz de acordo com o seu tempo, o seu horário disponível, aí você faz no conforto da sua casa. E depois que você começa a fazer os primeiros exercícios, que você sabe como é que são realizados, então essa dificuldade já não tem mais, né? Então, assim, eu particularmente gosto muito, né, porque os desafios para mim não são novos, porque eu já participo, então eu não estou na dificuldade. Então, ali, quando eu tenho um tempinho, eu não vou fazer meu exercício, vou lá na sala, comprei tatame, umas placas de tatame, alguns aparelhozinhos, então eu já faço tranquilo, sem nenhuma dificuldade de nada. Beleza. Me fala um pouquinho mais de alguma coisa que você encontrou nesse programa que você acha assim que é o que poderia fazer alguma assim, ó, às vezes a pessoa que está aqui assistindo, ela quer entrar e ela está naquela indecisão, ela não sabe direito se vai, não vai. Me diz aí alguma coisa que você encontrou no programa que você achou extraordinário, que isso vale muito a pena. É, tá. Uma das coisas que eu achei bem interessante, que eu vi uma vez no programa, é aquela questão de pegar os exames iniciais, tomografia, ressonância, e depois do período aí, de 6 meses, repetir e comparar os exercícios para ver a diferença. Então, isso para mim foi excelente, né? Porque aí a gente vê a eficácia do, dos exercícios, né?
E a outra foram os depoimentos. Né? Foi você ver que muita gente resolveu o problema, pessoas que estavam no programa, inclusive pessoas bem mais de idade. Né? Eu tenho 52 anos, né? Mas pessoas de 70, 80 anos. Né? Então, isso aí foi diferencial para mim. De pessoas que estavam, talvez, até mais debilitadas do que eu, e com a continuação, com a persistência dos exercícios, resolveram o problema. Né? Então, isso aí me impulsionou muito a fazer. Perfeito, ótimo. E agora, pensando um pouquinho nas pessoas que estão assistindo aqui, aquelas pessoas que estão olhando com aquela desconfiança de achando que eu te contratei aqui para fazer esses depoimentos, né? Um dia eu entrei aí nesse pessoal que contrata assim, os depoimentos. Incrível, eu não sabia que existia isso, né? Mesmo que dá para contratar. Mas então aí, me conta o que você falaria para essas pessoas aí que estão nos assistindo, que você considera importante para que elas entrem nesse programa. Primeiramente, doutor, é que não precisa nem dizer, né, que isso aqui é de livre e espontânea vontade, esse meu depoimento, é aquela coisa, quando você se sente beneficiado, quando você vê que parte do seu problema foi resolvido, então, para mim, não tem problema nenhum, né, eu compartilhar com o senhor, com os demais colegas do grupo, né. Então, realmente, é uma coisa séria, isso aqui é espontâneo, que nem eu falei, eu moro aqui no interior do Acre, e falar para aquelas pessoas que ainda estão detidas, né, que essa decisão no início é normal. Eu tive também. Né? Você tem, porque o que a gente vê aí, né, pessoas de má fé, enganando, então a gente sempre fica com o pé atrás. Mas esse programa aqui, eu particularmente, eu aconselho, né, quem está pretendendo fazer, entrar no programa, fazer sem receio, porque não tem nada de errado. Né? Os exercícios estão aí, todo dia você recebe os exercícios online, fica no trabalhos gravado, para você, se quiser fazer no outro horário, fica. Tem as aulas, então, sim, eu lhe confesso, tem rasgação de seda, é que o programa eu não vejo nenhuma falha. Até agora, totalmente satisfeito. Para mim, não tem falha. Né? As dúvidas são dirimidas nas aulas, nas lives online, né? O senhor explica muito bem, inclusive com desenho, rabiscando ali, ou então com foto. Né? Então, quem entrar no programa realmente só vai ganhando. É porque o programa é sério, ele tem um objetivo, que é ajudar as pessoas, né, que muitas das vezes já foram desengaнаdas pelos médicos, e vê que a única alternativa é a cirurgia. Né? E a partir desse programa eu comecei a ver que não é. A cirurgia não é a única alternativa, né? A alternativa final. E o exercício resolve, sim, o problema de quem tem hérnia, de quem tem artrose. E olha que eu tenho um problema de joelho, tenho um problema de quadril, artrose do quadril, e tenho hérnia na lombar, cervical, artrose na cervical. E assim, a minha melhora foi muito boa. Então, eu aconselho que quem estiver interessado, entre, pesquise, né, tem o seu contato, tem essas lives, né, eu acho que só vai reforçar a veracidade do seu programa. Mas então você entrou para resolver um problema de pescoço, resolveu o joelho, resolveu o quadril e resolveu o lombar, tudo junto já, num pacote Sim, só. quando eu fiz a minha ressonância, doutor, quando eu fiz a minha ressonância, eu mandei para o senhor, né? Então, lá tá, eu tinha artrose já num grau bem elevado do quadril. Assim, eu fui um tiro que eu peguei. E os
outros problemas. E o médico, até lá em Rio Branco, na capital, ele me questionou. Disse, como é que você está andando com problema que você tem de quadril? Porque o problema de quadril é bem mais grave. Né? E realmente, quando eu ia levantar, eu não conseguia esticar, ia ficar ereto, tem que passar um tempo ali me esticando. Aí depois que parece que estica, aquece, você anda. E a dor no quadril e joelho. Então, depois que eu comecei a fazer os exercícios, melhorei do joelho, quadril, e o que persistiu foi só a cervical, por conta que eu vacilei com uma parada no exercício. Então, assim, graças a Deus eu melhorei bastante dos problemas que eu tenho. E se Deus quiser, vai zerar, porque agora eu não vou mais parar de assim. Mas falta só um pouquinho, né? Falta só um pouquinho. Mais um pouco o jogo tá ganho. Sim, se Deus quiser. E ótimo. Será que tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta? Vamos ver, vamos fazer essa galera aí que quer fazer alguma pergunta para ti, aproveitar esse momento que estamos falando aqui de um lado a outro do nosso país, né? Vamos ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí pro Weber. Aí, vamos ver se aparece alguma pergunta. Se não, aqui, ó. A Isilete mandou o recado aqui, os exercícios são maravilhosos, doutor Maurício. Ok, vamos lá. Só confirmações, né? O pessoal está mandando confirmações de que sim, que vale a pena, que tem que entrar para o programa. E você tomava muito medicamento, Weber? Tomei. Eu tomei Catafan, Voltaren, diclofenaco, aqueles remédios fortíssimos manipulados que dá aquela revolta no estômago. Eu tomei, cheguei a tomar injetável também, mas eu resolvia momentaneamente, por 1, 2 dias, e depois voltava de novo. Então, assim, a minha melhora mesmo foram com os exercícios. É isso aí, sem medicamento, sem efeito colateral, né? Sem problemas exagerados, as coisas, tudo vai se organizando, né? A gente vê como é importante. E agora você teria uma comparação entre o exercício que eu ensino dentro do programa, que hoje de manhã a gente falou sobre isso ali com a Rita, o exercício que eu ensino é uma musculação. Qual a diferença que tu vê entre esses dois exercícios? É porque está dando um pouco retorno, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu vou responder aqui, doutor. É assim, no início eu hesitei. Né? A questão dos exercícios, eles são muito simples. Né? Então, você chega até a pensar, sem peso, sem forçar, só ali com o movimento, mas aí é onde está o engano. Né? Então, hoje, quando eu estou fazendo exercícios sem peso, diferente de academia, mas eu suo muito, aí você vê que realmente você trabalha toda a musculatura dos exercícios ali onde é o objetivo do exercício. Porque você é um cara forte, né? Tem tu é o cara, né? Olha, ó, forçudão ali. E aí você depara com um exercício que é, tipo, é um movimento leve, é um movimento que vai direto naquele músculo que precisa, né? Então, aí existe essa diferença, né? Às vezes os médicos estão procurando, na verdade, entregar. O médico sabe que você tem que ir para o exercício, mas ainda não estava em lugar nenhum, né? Não existia em lugar nenhum um exercício que fosse para a coluna. Os exercícios da academia são exercícios para esse músculo forte, né? Esse músculo de fora, mas aquele músculo de dentro lá que precisaria movimentar, ele muitas vezes não é movimentado, né? E aí, dentro do programa, a gente faz esse trabalho de exercitar, que é justamente o que os médicos querem receitar quando eles dizem vai para a academia, vai para a musculação, né?
Então o médico chega e diz, você tem que fazer exercício, vai para academia, porque eles não conhecem esse tipo de exercício ainda. O dia que conhecerem, vocês vão ver que vão receitar muito mais esse exercício mais focado na coluna, mais direcionado, porque o médico sabe que você precisa de movimento. Só que quando você se depara com a academia ela puxa essa força para fora, que não está errado, só que não consegue atingir um músculo menor. A gente conversou ontem na aula sobre isso, né? Que tem determinados músculos que você só vai atingir com um movimento mais profundo, assim. Aqui a gente sempre dá uma aguardada para o som chegar, né? E uma das coisas interessantes, doutor, é que, assim, apesar do exercício ser simples, né, um exercício muito simples, você vendo assim, a pessoa fazendo, mas ele ataca no ponto X no seu problema. Né? Isso é que é importante. Então, ele fortalece aquela parte do seu corpo aonde está ocasionando a dor. Apesar de ser um exercício aparentemente simples. Perfeito. Herbert, quer mandar alguma mensagem a mais ainda para o pessoal aí que está assistindo? Eu não vou ficar o dia inteiro aqui conversando contigo, né? E tu tem ainda final de semana para usufruir aí com a tua família. Mas se tiver algum recado especial aí. Tá, ok. Desde o primeiro dia, o senhor me aconselhou aquele aparelho de tração cervical, né? Eu mandei pedir, já está a caminho. Mas aí ontem eu me antecipei, né? Eu peguei uns 5 do quartel e eu bolei um. Ah, é? Então eu bolei, né? Aí aqui vem o outro que pega atrás da cabeça e ontem eu fiz, doutor. Eu fiz 20 minutos com 6 quilos. Eu estava há 3 semanas que não conseguia dormir na cama. Dormi a noite toda depois desse exercício. Excelente. Que maravilha. Muito bom. Muito bom. Então, assim, respondendo ao que o senhor pediu, falar para os demais colegas do grupo, que fazem parte do programa aí, doutor, que sejam persistentes, otimistas, né? Porque eu acho que nós estamos no caminho certo, porque todo mundo que está aqui nesse grupo tem um problema, seja ele qual for. Mas a gente percebe que todo mundo aos poucos está resolvendo. Quem está participando, quem está fazendo seus exercícios, o testemunho diz isso, né, quando as pessoas falam. E o caminho é esse, eu vou continuar fazendo. E eu espero que todos que estejam também no programa consigam bom êxito, bons resultados, que realmente venham resolver o problema de cada um. Tá certo? E jogar de distante, mas aqui no ar, se quiser trocar uma ideia e experiência mais no curso, sem problema. Um dia que eu for para o Acre, aí eu vou visitar aí a casa, conversar contigo direto, né? Quem sabe eu dou uma voada lá para cima, conhecer o Acre, que é maravilhoso o lugar aí, né? Eu sei que é bonito. E não é à toa que o Acre é bonito, porque depois acho que tem bastante a floresta amazônica aí, né? Sim. Seja bem-vindo. Na hora que você quiser vir para cá, só me avisa que só fica aqui na minha casa. Maravilha. Então é isso, olha, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Agradeço muito a tua participação, agradeço muito a tua disposição. Foi o primeiro que levantou a mão e disse, eu quero fazer um depoimento, quero falar. Por esse teu entendimento de que isso vai ajudar muitas outras pessoas, né? Por voluntariamente você chegar aqui e dizer, é assim que funciona, o programa ele tem todos esses benefícios, e também de você compartilhar suas dificuldades, né? Essas coisas, nem tudo é só flores, às vezes tem algumas dificuldades, algumas coisas são um pouco mais complexas, mas se manter dentro do programa e ter, inclusive, o grupo que ajuda um ao outro ali, um que vai dando uma opinião aqui, outra opinião ali, a gente vai se apoiando, né? E a gente escuta a história de um
entende que aquilo também faz parte da nossa história, e a gente vai construindo, aos poucos, construindo uma segurança de que o nosso corpo ele pode se regenerar, ele pode se reconstituir, e a gente vai saindo dessa fase de herniado e entrando para a fase de livre da dor, que isso que é extremamente importante, né, para nós todos. Então, meu agradecimento para ti, por estar aqui. Agradeço as pessoas que vieram aí assistir e escutar. Levem a sério o que o Weber falou aqui, que são as dicas que ele deu aqui, porque são reais, verdadeiras. E, gente, a gente segue aí para frente. Agora, às 15 horas, horário de Brasília, nós vamos ter mais uma entrevista com mais uma colega nossa aqui. E amanhã teremos mais também, provavelmente à noite, porque o pessoal agora, Weber, depois que te escuta, eles vão querer também fazer isso, né? Vão querer falar também. E somos uma turma bastante unida ali, né? Você pode ver que o pessoal é bem todo dia, bom dia, todo mundo conversando, todo mundo interagindo. E sabe que eu percebi isso com o tempo mesmo, depois que eu instalei o programa, que eu fui percebendo que uma das coisas que a gente mais precisa quando tem dores é de alguém que entenda o nosso problema. E alguém que consiga tirar a gente daquela depressão e isolamento, porque a gente começa a se isolar, isolar das coisas, não consegue viajar, não consegue caminhar, nem no futebol, não consegue fazer nada. Então, cria um isolamento. E ter um grupo, que o grupo possa te apoiar, e as pessoas falando, olha, agora já estou passeando com meu neto, já estou correndo, e o pessoal manda umas imagens, umas fotos, assim, isso é muito importante. Então, meu grande agradecimento aí, parabéns pela tua evolução também, né? Que agora daqui para frente só vai evoluir de ontem para hoje, inclusive, você já teve uma melhora fantástica, né? Parabéns pela disponibilidade de fazer um aparelho para ti, né? Se o outro não vier, já tem o teu. Olha ali, ó. Já fez o teu aí. E ótimo. Vai ter que patentear agora. Pois é. Mas é isso. Se quiser falar mais alguma coisa, senão a gente vai encerrando aqui. Obrigado, pessoal. Tranquilo. Só agradecer aí o seu tempo aí, né, de disponibilidade, de ouvir meu testemunho. E espero que esse meu testemunho vá servir para as pessoas que estão assistindo e sofrem do mesmo problema. Perfeito. Maravilha, então. Grande abraço. Vamos firme, seguimos em frente e até mais. Então, um bom sábado para você. E lembrando, tá, pessoal, nós temos aí, daqui às 3 horas, vai ter mais lives ainda mostrando sobre como funciona esse programa de exercícios. Valeu, Weber. Até. Vai saindo aí, eu ainda converso algumas coisinhas com o pessoal. Tranquilo. E é isso aí, então, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Aqui a gente aprende muito com essas coisas, principalmente uma coisa que é importante quando a gente está trabalhando na internet, é sobre isso que o Weber falou, né? Então, existem muitas coisas, às vezes, que parecem que não são muito verídicas, estão, assim, meio estranhas. Mas o que você faz quando você vê isso? Faz como o Weber fez, né? Entra em contato com a pessoa, manda mensagem. Você pode mandar mensagem para mim, para ver se eu sou de verdade mesmo, se eu não sou uma inteligência artificial, né? Procura ver nas outras redes sociais, ver o que eu estou fazendo, procura entender quem eu sou. Você pode me stalkear, né? Pode ir buscar, pode ir conhecer mais e mais e mais a pessoa com quem você vai querer fazer o seu tratamento, com a pessoa com quem você vai querer desenvolver os seus exercícios e tudo mais, tá? Um beijão para vocês no coração. Lá às 3 horas, no horário de Brasília, a gente volta para mais uma live como essa. Até mais.